Olá, leitores do Jornal do Comércio, do JC Online. Nós estamos aqui hoje com o professor Thales Castro, da Universidade Católica de Pernambuco e da Faculdade Damas, e com o professor Michel Zaidan, da Universidade Federal de Pernambuco, para discutir um pouquinho sobre os protestos que a gente teve no outro final de semana e sobre o cenário da crise política no país. Professor Thales, eu queria que o senhor comentasse esses protestos, qual a pressão que eles geram em cima do governo e quais os desdobramentos que a gente pode ter na política a partir deles? Eu acho que os desdobramentos, a começar pela sua segunda pergunta, fazem com que, na verdade, o PT precise criar uma nova utopia. E quem está dizendo isso não sou eu, é o próprio presidente Lula, ex-presidente Lula, quando ele falou que o PT se perdeu um pouco na sua trajetória e que a própria presidente Dilma estaria no que seria um volume morto, isso é citação do próprio ex-presidente Lula, e que precisaria ser refundado sobre o resgate de uma nova utopia. Essa utopia dos primórdios dos anos 80, quando foi fundada, ela foi se desgastando ao longo do tempo e no segundo mandato da presidente Dilma, a gente percebe um governo que já nasceu envelhecido, um governo que naturalmente está passando por um momento de crise existencial profundo, um momento que leva em conta todas essas demandas da sociedade reprimidas, demandas essas que encontram uma prática ou práticas de corrupção endêmicas e sistêmicas no seio do sistema político brasileiro e que, portanto, isso tudo eclode de maneira muito abrupta, na forma de protestos, na forma de demandas sociais não atendidas e na forma de expectativas, sobretudo expectativas, porque eu acho que no processo político nós depositamos muito das nossas ansiedades, nossas esperanças e, portanto, essa esperança está um pouco embaçada, está um pouco aí no volume morto de uma crise sistêmica pela qual passamos hoje. Professor Zaidan, havia uma expectativa muito grande de que esses protestos no final de semana pudessem ser maiores, tanto pelo agravamento da crise que a gente teve nos últimos tempos, tanto porque partidos de oposição passaram a convocar esses atos. E não houve esse crescimento tão grande. O senhor acha que isso mostra, de repente, um enfraquecimento do movimento, ou um fôlego para presidente? Olha, a questão é o seguinte, esses movimentos, por mais importantes que eles sejam, eles são carentes de uma estratégia política, né? Eles são muito importantes para mostrar a insatisfação da população brasileira com os rumos do governo, mas eles não têm uma estratégia. Eles são facilmente manipuláveis por elites políticas mais experientes e eles cessam. Nenhum desses movimentos tem a condição de se institucionalizar, porque senão deixariam de ser. Na verdade, eles terminam sendo um estímulo para que os partidos de oposição possam, de fato, encaminhar as suas pautas, as suas agendas, as suas demandas, etc. Os movimentos, nenhum movimento tem 24 horas por dia de fôlego. Os anarquistas no Brasil, no início do século XX, já sabiam disso. Quando um movimento é vitorioso, surge um sindicato dali, porque o sindicato institucionaliza, organiza, pereniza, digamos assim, a forma de luta e de organização. Esses movimentos, eles são como que um aperitivo, aí sim, para que a política partidária ou a política mais estratégica ganhe fôlego e, de fato, procure viabilizar os seus objetivos. Eu tenho uma pergunta para os dois. É possível a gente comparar esses movimentos de agora, e principalmente os atores que estão organizando eles, com os caras pintadas e o movimento que pediu o impeachment do ex-presidente Collor? Eu particularmente veria uma certa dissonância. Em 92, os caras pintados tinham uma meta, um foco, uma agenda muito específica, que era a retirada do poder do presidente Collor de Mello, o primeiro democraticamente eleito depois dos 21 anos de regime militar. Agora, a gente percebe uma certa polifonia, a gente percebe um estilhaçamento de propostas, que, naquele primeiro que teve em abril, tinha até propostas de uma extrema-direita reacionária que pedia até uma intervenção militar, o que é questionável do seu ponto de vista legal, constitucional, institucionalizado, institucionalmente falando, e a gente vê uma dissonância muito grande. A gente vê teses pró-impeachment, a gente vê teses pró-renúncia, teses de apoio a Sérgio Moro, a continuidade da Lava Jato, fortalecimento de atos de petição para legislações mais incisivas contra a corrupção. Então a gente vê uma certa polifonia. Em 92 não, era uma agenda, uma pauta, um foco.
E aí, consequentemente, a gente vê, digamos assim, discordâncias e disparidades. A gente observa também em 92 os caras pintados uma participação muito ativa do segmento estudantil. A gente percebeu isso muito preeminentemente. Em 92 isso foi verdade. Agora em 2015 a gente observa uma pouca participação das classes C, D e E. E onde estão essas classes C, D e E que na verdade são tão atingidas pelo desemprego, pelo aumento dos preços, pelo aumento do tarifaço? E aí, consequentemente, eu colocaria em perspectivas distintas. E o senhor, professor Saidão? Eu reforço o que eu estava dizendo. Eu acho que esse movimento, como ele disse, é plural, polifônico. Ele não tem unidade, não tem uma coordenação. Os grupos que estão à frente dessa mobilização pensam diferente entre si. Eles não têm consenso nenhum. Uns falam de renúncia, outros falam de impeachment, né? Outros falam de eleições gerais. Não há nenhuma unidade entre esses grupos. Agora eles preparam o terreno naturalmente para outros. E esses sim sabem bem exatamente o que querem e vão lutar para conseguir isso, né? O mal desses movimentos é que, por falta de uma estratégia definida, eles terminam não tendo rebatimento nenhum na política parlamentar, congressual, institucional brasileira. Porque o que nós queríamos é que esses movimentos pudessem sim ressoar, ter uma consequência, um desdobramento positivo na renovação da política brasileira. Né? Mas há uma dissonância imensa entre a política institucional do Brasil e esse movimento das ruas. E entende-se que esses movimentos são órfãos, acredito eu, de uma cultura política assim, mais madura, né? Ou seja socialista, ou seja liberal. Se perguntarem a essas pessoas o que é golpe, o que é revolução, né? Eles não sabem distinguir. Né? Há uma ignorância enorme sobre essas questões, às vezes elementares. Estava aqui agora há pouco falando com uma repórter e ela me perguntando o que seria uma intervenção militar constitucionalista. Eu disse, eu não sei nem de onde saiu isso. Isso daí deve ser coisa de uma pessoa que não tem conhecimento mesmo, nem do que é intervenção militar, nem constituição, nem golpe militar. São coisas completamente distintas. Mas isso mostra exatamente o grau de ignorância e despreparo que essas pessoas têm em lidar realmente com essas questões, que são questões muito sérias, muito importantes e que outros aí sim vão naturalmente se aproveitar muito de todo esse alarido, essa polifonia, digamos assim, essa polifonia das ruas. Né? Esse movimento ele é um movimento diferente, porque esse foi um movimento que você não tem muitos afro-brasileiros, jovens como Thales aqui acabou de dizer, não tem muitos jovens, tem homens acima de 40, tem poucas mulheres, homens acima de 40 anos, com renda muito alta, a renda desse pessoal. Então é um grupo muito característico, esse grupo que foi às ruas pedir realmente pela saída da presidente. Não é um grupo que, diga assim, represente os vários setores da sociedade brasileira. Está ausente desse debate as questões que são de natureza econômica, social, por exemplo, que aí sim teria que ver com a demanda de trabalhadores que estão ausentes também desse movimento. É um movimento muito específico esse movimento. Ele é menor do que o de março, mas ele é bem focado nessa questão da renúncia ou do impedimento, do afastamento da presidente da República. Esses movimentos tiveram realmente essa demanda muito forte de impedimento, da saída da presidente. A gente teve depois dos últimos atos, inclusive, figuras importantes como o ex-presidente Fernando Henrique, ou o ex-governador Jarbas defendendo a renúncia. Considerando tudo isso, eu pergunto para vocês, qual vocês acham que seria o caminho para a gente superar essa crise política? Seria a saída de Dilma? Seria uma tentativa dela de se reaproximar de alguns setores? Qual seria o caminho para superar a crise hoje no Brasil? Eu acho que para responder a sua pergunta, que é muito própria, a gente precisa identificar uma outra, ou talvez fazer uma outra pergunta. De onde é que você fala? Qual é o locus que você fala a partir dessa observação? Então, para um cidadão que participou, talvez, dessas manifestações agora do 16 domingo, a percepção dele é de retirada do poder, independentemente se for no formato de renúncia ou de impeachment. Para alguém que está numa outra faixa socioeconômica, tem outra conotação. Então, primeiro de tudo, é identificar qual seria esse ator político que estaria, digamos assim, interessado nesse processo. Essa é uma primeira observação. E segunda observação é verificar o seguinte, que eu acho que boa parte dessas
dessas respostas, incômodas ou não, elas vão estar sendo desvendadas a partir do dia 28 de agosto agora, quando haverá o julgamento por parte do TCU das chamadas pedaladas fiscais. O relator, inclusive o ministro Augusto Nardes, já mostrou uma sua predisposição a ter realmente uma posição bastante crítica com relação a isso. Porque isso ensejaria uma prova cabal, uma prova muito contundente sobre desvios da coisa pública, desvios naturalmente com o trato à gestão das finanças públicas no que tange à eleição da presidente da chapa Dilma Temer. Então, eu acho que muito vai se desvendar a partir dessa mudança de mês de agosto a setembro, a partir desse julgamento do TCU e também da resposta do TSE no que tange uma possibilidade de impugnação de chapa. Então, eu acho que essas movimentações dessas placas tectônicas aí do poder vão ser desenhadas a partir desse contínuo agora político. E o senhor, professor Zaidan, como é que o senhor vê a saída dessa crise? Eu acho que precisaria de três coisas que não tem. Primeiro, um nome diferente desses que estão aí. Segundo, consenso, também não há. Não tem nenhum. E terceiro, uma agenda, também não há. Também não. Três coisas que eu acho que não tem. Um lado só tem uma única ideia fixa, que é a retirada da presidente. O outro só tem também uma ideia, que é manter a presidente da República. O resto é besteira. Então, tire quem. Se você trocar um por outro, Aécio ou Dilma, ou trocar por Michel Temer, por exemplo, ou por Alckmin mais adiante, e não vai resolver essa crise política. Porque a crise não é de pessoas, diria até mais, não é nem do PSDB e do PT. Eu acho que é de uma nova organização política no Brasil. O ciclo do PT e o ciclo do PSDB se exauriu. Então, não pode ser mais do mesmo. Até porque a agenda que a presidente desde o início tentou implementar é a do PSDB, por incrível que pareça. Era para o PSDB estar apoiando junto com o DE a agenda. Não estão por uma questão meramente política e partidária. Então, suba quem subir ali, não muda. Há um grave problema de representação política no Brasil. Há uma dissonância enorme entre o parlamento e as ruas e falta realmente uma agenda que tire o país dessa crise. Porque o ajuste fiscal, por exemplo, não vai tirar. E muito menos a agenda proposta por Renan Calheiros, que é uma saída pela direita. Eu não sei qual. Acho que a direita reacionária, né? A Dilma se agarrou aí, porque não tem outra coisa. Mas essa agenda não é absolutamente adequada para tirar o Brasil da crise. Para aprofundar mais a crise. Que mexe nas reservas indígenas, quer privatizar a saúde, mexe nos recursos do funcionamento público. Essa não é, de fato, a agenda que a gente precisa para poder tirar o país da situação que ele se encontra. E ao colocar um técnico, o ministro Levi é um técnico, ele naturalmente apoia uma agenda de direita, liberal, digamos assim, com formação. Ele fosse apoiar essa agenda. Ele foi funcionário do Bradesco. Obrigado, professores. Obrigado a todo mundo que acompanhou e a gente vai continuar vendo quais os desenrolares da crise política.